Flávio Benes, Claudinha, Eduardo e Mônica. Sejam bem-vindos. Glória a Deus pela vida de vocês. John, meu filho amado. Elaine Moraes, minha amiga. Edu. Que bom que vocês estão chegando. Muito feliz por tê-los aqui. Uma benção, né? Louvado seja Deus, que é a nossa bênção. Juliana Duarte. Esses alunos aplicados alegram demais o meu coração. O pastor Paulo não está aqui hoje, porque ele não passou bem à tarde, precisava dar uma dormida, estava com fortes dores de cabeça. Orem por ele. Deus está cuidando. Amém. Esperar um pouquinho para a galera chegar. Oi, Rosa, querida. Boa noite. Dá um beijinho no seu bebê de 92 anos aí por nós. A Rosana, querida. Obrigado pelo seu testemunho aí. Vai ficar tudo bem. Mas é você? Não era o pastor Paulo. Ele não pôde. Quer uma água? Água, café. Café? Café ou água? Vou comer um pãozinho aqui enquanto a galera vai chegando. Café ou água? Água e café? Água e café. Opa, temos visitante ilustre hoje, a Ayla. Pão de alho. Quer dizer, pão com alho, né? Pão é de farinha. Muito bom. Quando passar a quarentena, vamos comer um pãozinho juntos. Rose Declares, querida, tudo bem? Temos uma presença ilustre aqui no Instagram. Débora, irmão Nelson, irmã Vera Benes. Rodrigo voltou aqui nas paradas de sucesso. Reverendo Paulinho. Tá melhor, reverendo? A Débora me mandou uma mensagem hoje agradecendo pela serenata aqui na porta do prédio. Eu disse para ela que foi feita com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho. Por isso que deve ter tocado no coração das pessoas, né? Porque Deus é Deus. Meu amigo Rodrigo, fazendo lição com os filhos. Que é isso, hein? Fujam para as colinas. Vocês sabem que nós amamos muito vocês, né? Se há uma coisa que pastor ama, é ovelha. Colocando um somzinho ambiente aqui para ficar mais agradável para todos. E vocês são preciosos e a gente tem muita alegria de caminhar com vocês e de dividir, ensinar e aprender, né? Porque eu aprendo quando eu ensino
E Deus é gracioso, Ele ensina a gente de todas as formas. Bem, qual que era o versículo que era para decorar? Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração. Lembrem-se que quando você for ler o texto sagrado, o coração é sempre relacionado à mente, ao intelecto. Escondi a tua palavra no meu coração, não no músculo, né? O músculo ele só bombeia o sangue. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso é compromisso, isso é respeito com aquele que nos ensina, né? O Salmo 119 passa inteiro falando que a palavra de Deus, a lei do Senhor é perfeita, que ela nos orienta e ela nos abençoa. Hoje nós vamos falar de um tema que seria abordado. Deixa eu ver aqui se dá para o Paulinho participar. O Paulinho vai... Deixa eu ver se eu ajudo ele aqui a adicionar. Ele vai dar os pitacos aqui no Instagram. Vamos dividir a tela. Essa minha esposa é abençoada. Olha isso. Cafezinho, água. O que é isso? Vou querer continuar dando aula. Cuidar bem do professor, né? Cuidar bem do professor. Pega uma cadeira lá, meu bem. E aí, pessoal? Hoje não. Tudo bem? E aí, pastor? É nóis, mano. É nóis na fita. Cadê o bolo, mano? Ah lá, você quer um pedaço? Eu quero um pedaço, mano. O pessoal aqui do Face consegue ouvir quando o pastor Paulinho fala? Por favor, me dê esse feedback. Quero mandar um beijo aí pra Débora, pra Bianca, pra Vera, pro Rodrigo. Rodrigo participar hoje é uma coisa Milagre. excepcional, né, cara? Olha que coisa linda. Eu acho que o tempo tá mudando e é o Rodrigo participando. Até rimou. Opa, o pessoal tá te escutando aqui no... Você pode continuar, reverendo, que o pessoal te ouve aqui na... Beijo, Débora. O pessoal te ouve aqui no Face. Tá, te digo assim. Viu, Paulinho? Paulinho, Tá bom. o pessoal te ouve no Face. Então vamos lá, vou precisar da sua ajuda aqui, porque é a matéria que você gosta. O homem gosta muito da matéria igreja. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, antes de pedir, agradecemos ao Senhor pelo cuidado do Senhor para conosco, porque nós somos a igreja, o corpo de Cristo, e estamos aqui para aprender com o Senhor. Ensina-nos, ó Espírito Santo, ensina-nos o teu conselho, e nós te daremos glória e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Igreja. Lição de hoje. Qual a importância da igreja? Eu queria que a gente fizesse uma aula mais colaborativa, participativa. Vocês fossem escrevendo aí na timeline. A Adna vai sentar aqui para acompanhar. Por que a igreja é importante para você? E aí a gente vai pensar algumas frases. Escreve aí para nós. Por que a igreja é importante para você? Ou qual a importância da igreja? Escreve simples assim. A igreja é importante para mim porque eu tenho comunhão, não é? Porque eu encontro os meus irmãos, porque... enfim. Fala, Paulo. Boa noite, querido. Tudo bom, Mito? Seja bem-vindo aqui com a gente na nossa live, viu? Deus abençoe você aí em Alphaville. Opa, aí sim, hein? Paulo Correia Meyer. Esse é um dos grandes caras que eu conheci na minha vida. Que bênção. Inteligentíssimo. Que bênção. Sucesso pra você. Deus te abençoe, querido. Olha. Então liga. Tá bom? Vamos lá. Quais os objetivos quando a gente estuda sobre a importância da igreja? Primeiro, aprender o que é igreja segundo o Novo Testamento. É o Novo Testamento que introduz esse conceito de igreja para nós. O segundo objetivo é aprender por que a igreja é necessária.
Por que a igreja é necessária para mim? Por que é necessária para o Paulinho? Por que é necessária para a Adna? Por que é necessária para você? E a terceira coisa é aprender quais as características de uma igreja bíblica. A Claudinha está dizendo que a igreja é importante para ela porque tem comunhão alimento da palavra. Ótimo, Claudinha. A Juliana disse que tem aprendizado e comunhão. A Elânia, comunhão e aprendizado. Olha só, mais ou menos todo mundo na mesma página. Isso é bom. Isso significa que a gente está no caminho certo. Então, o primeiro aspecto, Paulinho, é a importância da igreja. O que é a igreja, Paulinho? A igreja, para mim, é um conjunto de pessoas que se reúnem para seguirem a Deus através de Cristo Jesus como Senhor e Salvador para a comunhão plena. Amém. Olha aqui. Onde é que tá essa gravação no Instagram? Hã? Só no Instagram que vocês dois estão? É, só no Instagram, porque no Face não vai. A Rose diz aqui que a igreja é importante para ela porque é onde ela busca o alimento espiritual. A Rosana diz que a igreja é importante para ela porque ela está próxima aos irmãos e aprende a palavra. Então, hoje em dia, o cenário que nos é apresentado é um cenário religioso muito confuso. Muita denominação. A gente não tem muita ideia do que é igreja, porque tem uma confusão. A igreja X, a igreja Y, a igreja Z, muita igreja, muita doutrina. E eu quero dizer para você que isso não é igreja. A gente vai descobrir por quê. Na Bíblia, a palavra igreja tem dois sentidos. Algumas vezes ela é usada para se referir à totalidade dos cristãos no mundo. É a chamada igreja universal, que não é a universal do reino de Deus. É a igreja universal, ela congrega todos os cristãos do mundo debaixo de Cristo. Não tem uma placa de igreja, não é o pessoal da ponto, da assembleia, não, é o pessoal da igreja de Cristo. Então essa igreja universal. A igreja nesse sentido não está restrita a um determinado grupo, denominação ou tradição, mas abrange a todos que foram salvos pela graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a fé que nós temos nele. Vamos ver Mateus 16, 18. A Adina vai ler aqui para nós. Abra sua Bíblia. Todo mundo está com a ferramenta aí na mão, né? Mateus... Oi, Anderson. Quanto tempo, querido? Olha quanta gente aqui, pastor. Que legal. Pastora Genine, o Léo. Joia. Léozinha. Que mais? A Rosa deu um testemunho bom aqui para a igreja. Ela disse que a igreja é importante para ela porque há disciplina, traz disciplina para a vida dela. Ó quem entrou aí, o Marra. Ô Marra, meu querido Maurício Marra. Nós te amamos, querido Marra. Amigo, nós te amamos. Deus te abençoe, querido. Mateus 16, 18, Adina. Esse versículo é incrível, hein? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Deus edifica a sua igreja e nós estamos embaixo dessa igreja universal, que ela é formada por aqueles que têm a fé em Cristo Jesus. E Jesus afirma isso usando a figura de Pedro, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não está falando de um espaço físico, não está falando de 4 paredes, está falando de nós, onde ele depois isso vai ser descortinado para nós, onde ele vai habitar em nós. Nós somos a casa onde Deus decidiu morar, e por isso que nós somos a igreja viva do Senhor. Nós vamos ver a seguir Efésios 1, 22 e 3:10, 3:25, 5:25, tudo em Efésios. Paulo vai explicar um pouco mais o que é a igreja. Efésios 1, 22. E pôs
as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Não é o prédio, somos nós. Ainda em Efésios capítulo 3, verso 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Através de nós, a igreja, essa igreja invisível, que é congregada embaixo das asas do Senhor, daqueles que professam a fé em Cristo, é através dela. Lê de novo, esse texto é incrível, por favor. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Amém. Olha só que maravilha, que coisa extraordinária. Não preciso falar nada. A multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida do mundo e do mundo espiritual. Do mundo espiritual, nem potestade, nem principado vai resistir à igreja de Cristo. Ainda em Efésios, o 21 do capítulo 3. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A igreja é o canal da glorificação do Senhor. Vocês já viram o pastor Paulinho pregar aqui nas nossas lives, falando que a glória de Deus é revelada ao mundo através de nós. Ela vem na vertical, chega aqui e é revelada ao mundo através de nós. É o que Paulo está dizendo em Efésios 3, 21. Ainda em Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher. Sim, como Cristo amou a igreja. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Né? A gente tira a parte A do versículo. Vai por quê? Calma. A gente tira a parte A do versículo e concentra na B. A B fala que Cristo amou a sua igreja com amor sacrificial. E aí Paulo imputa em nós homens essa responsabilidade de nós amarmos as nossas, te amo, amor, as nossas esposas de tal maneira profunda, responsável, como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. E por fim, Hebreus capítulo 12, verso 23. Hebreus capítulo 12, verso 23. Tudo isso que nós estamos lendo aqui, queridos, é para mostrar para você a importância que você e eu temos como igreja. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, de qualquer entidade, nós estamos falando da igreja do Senhor Jesus, a qual é formada por mim e por você, e temos uma responsabilidade extraordinária e extraordinariamente grande de revelar a glória de Deus. Aleluia. E igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém? Olha só o que significa a igreja, né? Às vezes a gente tem um conceito muito raso, né? Eu vou na igreja. Não, você não vai na igreja, você vai num prédio, numa localidade onde outros irmãos vão, e aí nós juntos formamos essa igreja universal do Senhor Jesus. Na maioria das vezes, porém, a palavra igreja é usada para se referir a um determinado grupo de crentes, de certo lugar ou de certa denominação. Essa igreja é a expressão local e visível da igreja universal invisível. Ou seja, eu e você que somos da Ponto, você colocou canela, né? Ela colocou canela no café, coçou minha goela. Eu e você que somos da Ponto, nós somos a expressão visível da igreja de Jesus aqui na Moca. Notem, no domingo nós viemos aqui na frente do prédio, fomos em outros lugares para
celebrar com alguns irmãos. Então, naquele momento, a ponto não estava na rua do oratório. A ponto estava na rua João Antônio de Oliveira, número 1228, dizendo para as pessoas: olha, nós cremos num Deus que é esse Jesus maravilhoso. Nós somos a igreja de Cristo e nós estamos aqui para revelar a glória do Senhor a vocês. Por isso que as pessoas ficaram maravilhadas. Não ficaram maravilhadas conosco, com a nossa voz ou com qualquer coisa que nós fizemos. Não. Elas ficaram maravilhadas ao ver a igreja do Senhor manifestando a glória do Senhor, manifestando a graça do Senhor no meio desse caos todo que nós estamos vivendo. Isso é ser igreja. A Bíblia, depois eu vou passar para vocês, tem alguns textos muito bons lá em Atos capítulo 8, Romanos capítulo 16, Coríntios capítulo 1 e Apocalipse 1:20, que fala especificamente sobre essa igreja local, que é a expressão visível da igreja invisível. Antes de nós falarmos que a Bíblia usa muitas figuras para descrever a igreja, eu queria ouvir o pastor Paulinho sobre essa primeira parte do que é a igreja. É interessante, Railton, nesse último versículo que a pastora Adna leu, no verso que eu tenho aqui na tradução, ela diz assim: a universal assembleia. Exatamente. E se a gente for pensar na questão da palavra pura e simples universo, que Deus é criador do universo, ele nos assemelha a algo de uma criação sensacional que é a igreja. É verdade. Que somos nós, e que congregando juntos ela se torna algo universal, algo grandioso da parte de Deus. Às vezes as pessoas não percebem isso. E às vezes elas acham que a igreja ela não tem a sua importância. Ao contrário, ela tem a maior importância, que é gerar a comunhão entre nós, mas principalmente com Deus. Quando a gente faz isso, a gente aprende que, como você mesmo disse, pastor, a glória de Deus, ela se encarna em nós. Nós nos tornamos aquilo que João fala no primeiro capítulo, nos primeiros versos: e o verbo se fez carne e habitou. Imagine, Deus habita através da sua vida. É demais, né? Essa é a igreja. O pastor falou, né? Cortou um pouquinho na hora que ele falou: Deus habita em nós. Ele se revela através das nossas vidas, porque nós somos a sua igreja. Eu sou a igreja de Cristo. Baita desafio, disse a Cláudia aqui. Deixa eu ver. O John diz assim: vejo como um lugar de comunhão e ensino de Deus, do Deus vivo, mas também um lugar para acolher aqueles que pregamos a palavra. É isso mesmo. Essa é a questão do local. A Bíblia, ela usa várias figuras para descrever a igreja. Você já deve ter ouvido algumas. Talvez você ficou curioso e não perguntou, mas é importante que você saiba. A Bíblia chama a igreja de o corpo de Cristo. Isso significa que todos os crentes são parte do corpo espiritual de Cristo. Essa figura mostra que a igreja não é uma organização, mas sim um organismo vivo. Aleluia! Uma organização, não é um CNPJ, não é uma empresa, ela é um organismo vivo. A igreja está se movimentando. Né? Hoje um irmãozinho da igreja, que é igreja, ele me ligou dizendo: Deus tocou no meu coração, vou fazer 2 caldeirões de sopa e vou distribuir aqui. Eu quero fazer pelo menos 50 refeições para distribuir às pessoas aqui que estão em situação de rua. O que você acha? Eu falei: vai agora, sai correndo. Passou meia hora, o Boró me liga: mano, ganhamos 300 refeições para distribuir, 300 marmitas, me dá o endereço para a gente mandar. A igreja é esse corpo de Cristo, organismo vivo, que Deus vai unindo as pessoas no propósito de que Ele seja revelado através de nós. Então a igreja, ela não é uma figura atrelada a uma organização pura e simplesmente, porque senão nós seríamos partidaristas de algo, né? Nós não somos. Nosso partido é Cristo, nosso viver é Cristo. Amém.
Tudo é Cristo. Glória a Deus. Todas as coisas convergem para Ele. Então a igreja ela é conhecida como o corpo de Cristo. Veja 1 Coríntios 12. É um texto grande, é melhor você não ler, porque é do capítulo 12, do verso 1 ao 27, depois vocês leem. Então, nesta igreja que a Bíblia chama de o corpo de Cristo, todos os membros são necessários. Anota isso na tábua do seu coração para você nunca esquecer. Nessa igreja que é o corpo de Cristo, todos os membros são necessários para que o corpo cresça e se torne maduro. Às vezes você está lá na igreja e está lá todo acabrunhado, eu não sei fazer nada, eu não sou importante. Tira o dedinho do seu pé, amputa o seu dedinho. Diga, pastor. Só para colaborar ao senhor, pastor, verso 12 desse capítulo diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Amém, amém. A diversidade também, né? A Adina está falando, fala, meu bem. Do texto que nós lemos que fala da diversidade. Sim, o texto que nós lemos anteriormente fala da diversidade do corpo, né? Às vezes eu sou só esse dedinho aqui, né? Às vezes você é o olho, não importa, todos nós juntos formamos esse corpo de Cristo. E é curioso isso, porque se você for estudar anatomia, você sabe para que servem os dedos do pé, que são chamados de artelhos? Alguém sabe? Alguém sabe? Eles têm uma importância fundamental para o nosso dia a dia. Os dedos do pé ou os artelhos, eles servem para nos dar equilíbrio. Sem os dedos do pé, você não consegue ficar em pé, porque você não tem equilíbrio. Apesar de não parecer, eles são a extremidade do seu corpo responsável pelo equilíbrio. Ou seja, se você for os artelhos no corpo de Cristo, né, pastor Paulo? Aleluia! Você será o responsável pelo equilíbrio desse corpo. Olha que bênção! Amém. Louvado seja Deus, eu quero ser artelho, eu quero ser o dedão lá do pé, não tem problema nenhum. Porque cada membro tem a sua função, tem a sua responsabilidade. A igreja também é chamada de família de Deus. Essa figura enfatiza o novo relacionamento de cada crente com Deus baseado na filiação. Antes nós não éramos filhos, mas diz o texto sagrado que todos quantos Jesus recebeu, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora nós temos a paternidade de Deus, nós podemos chamar Deus de Pai com propriedade, e aí nós somos inseridos nessa família de Deus, e a igreja é chamada de família de Deus. Efésios 2,19, por favor, Adina. Isso é baseado na filiação, ou seja, além dos laços que nos unem uns aos outros na comunidade da fé. Eu não vou à igreja apenas porque eu acho o Paulinho legal. Ele é legal pra caramba, amo muito. Mas o que me leva a comungar com ele, com vocês, é a paternidade de Deus. Nós somos filhos deste Pai que nos congrega numa grande família abençoada chamada igreja. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aleluia! Você dá um glória a Deus aí. Eu sou da família de Deus. Aleluia! Eu sou da família de Deus. Jesus me deu esse passe, essa condição, me deu essa chave, me abriu a porta para eu entrar numa família que é eterna. A nossa família terrestre aqui, ela vai sucumbir, ela vai acabar. Ela é perecível, porque o ser humano é um corpo perecível, mas a família da fé vai durar para sempre. Nós temos que planejar como é que vai ser as nossas brincadeiras lá no céu. Eu tenho falado que nós vamos morar na rua Atos número 29.
Todo mundo lá na mesma rua, brincando, aprendendo cada vez mais com o Senhor. Esse é o objetivo da igreja. Então, a segunda figura que a Bíblia chama, que a Bíblia dá à igreja é família de Deus. A terceira é povo de Deus. Por quê? A igreja é o povo de Deus. Mostra a continuidade da obra de Deus no mundo através da criação de um povo exclusivamente seu. No Antigo, né? Israel não é o Antigo, no Antigo Testamento não é o povo de Deus. No Novo Testamento nós somos o Israel de Deus. Aleluia! Eu e você somos o Israel de Deus. A igreja é o povo de Deus, ela é o Israel de Deus. Vamos ver Gálatas 6,16. Paulinho, 1 Pedro 2, 9 e 10. Uma bênção a gente ser o Israel de Deus. Eu sou, nossa, a gente às vezes fala assim, nossa, o povo de Israel é tão abençoado, né? Os israelenses, os judeus. Nós somos o Israel de Deus. Aleluia. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Olha isso. Que maravilha. Lê de novo, meu bem, por favor. Isso é bom demais. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Eu e você, como igreja, como povo de Deus, nós somos o Israel de Deus. 1 de Pedro 2, 9 e 10, reverendo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcanceis misericórdia. Olha que espetáculo, eu fico maravilhado com uma coisa dessa. Pastor Fábio Boró está conosco aqui dizendo, muita honra em poder ser a igreja de Jesus, é uma baita responsabilidade. Amém. Fantástico. E falar em responsabilidade, reverendo, você leu aí no verso 9, que ele imputa uma responsabilidade de nós, a fim de, olha só, nós somos o Israel de Deus, nós somos o povo de Deus, mas tem uma responsabilidade embutida aí no texto de Pedro, por favor. Mas sois vós a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Você vê que glória a Deus, essa responsabilidade não foi imputada para o povo hebreu. Eles eram um povo exclusivo e vivem de forma exclusiva até hoje. Já conosco, o Israel de Deus, o povo de propriedade exclusiva de Deus, adquirido com o sangue de Cristo, a nós foi dada essa condição maravilhosa e essa responsabilidade de anunciar as virtudes dele. Puxa, que privilégio! É por isso que os anjos gostariam de estar no nosso lugar nesse sentido de ser os anunciadores das virtudes dele. E eles não podem, porque isso foi imputado à igreja, isso foi deixado como privilégio para a igreja. Por isso que o pastor Paulo gosta tanto de falar de igreja. Fala mais, pastor. Exatamente. E aí acho que é bom você entrar agora no próximo passo, quando vai falar de por que a igreja é necessária, aí você pode discorrer. Mas existe uma quarta figura, que diz assim, a igreja também é conhecida como casa espiritual. Por quê? Porque a igreja aponta, ser casa espiritual aponta para o papel de cada crente como parte do edifício espiritual que é edificado por Deus. Olha que coisa extraordinária e maravilhosa. E que tem Cristo
como alicerce. Ou seja, Jesus é o alicerce, é a base, e nós somos os tijolinhos. Por isso nós somos a casa espiritual. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, fala sobre isso. É a riqueza da palavra de Deus sendo descortinada para nós, revelando quem somos, que nós temos identidade, que nós temos responsabilidade, que nós temos um destino, que nós temos uma marca, que nós temos paternidade. Tudo isso, às vezes a gente pensa que igreja é só o prédiozinho ali na rua do oratório. Não é. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia, meu Deus, que coisa extraordinária. Aleluia. Responsabilidade que Deus nos dá com capacitação, não é assim, ó, tá aqui a responsabilidade, vai lá e faz. Não, Deus nos dá o sacerdócio real para que nós proclamemos as coisas do seu reino, mas com estrutura, com base, com alicerce, com a força do Espírito Santo, com a unção de Jesus sobre as nossas vidas, com a capacitação, com tudo que vem do alto, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que as suas virtudes sejam conhecidas. Lembrem-se dessa figura que o pastor Paulinho colocou. A glória de Deus é revelada através da criação. Ela desce através de nós, e nós que somos a igreja, e ela se esparrama pelo mundo. Olha que maravilha. Nunca perca de vista essa imagem do que Deus pode fazer em você e através de você como igreja. Como igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O próximo tópico, o Paulinho vai abordar para nós. Por que a igreja é necessária? A igreja é necessária para que nós possamos ter comunhão. Basicamente é isso. Se a gente for pensar na sua natureza, a palavra que vem para a igreja, que é a eclésia, para fora, ela diz que é para fora para a busca daqueles que necessitam, precisam do amor de Cristo. Mas só pode existir o amor de Cristo quando nós temos comunhão. E aí vem o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 4, verso 16, que diz: de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado por todas as juntas, segundo a operação eficaz pelo qual cada parte faz a sua parte, causa o crescimento do corpo para a edificação de si mesmo em amor. A igreja é necessária para que possamos viver em comunhão, ter o crescimento em Cristo Jesus, viver aquilo que o apóstolo Paulo fala tão claramente: não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo só pode viver em nós se houver a comunhão com Deus e com os irmãos. Amém. Cristo só pode viver em nós se houver tudo isso. Nós vamos fazer um bate-bola agora, pastor. Eu vou lhe dar alguns textos e você destrincha, ok? Vamos lá. Muitas pessoas imaginam que podem viver uma vida cristã saudável sem vincular-se a uma igreja. Embora a salvação seja uma questão individual, a vida cristã só pode ser vivida em comunidade, porque nós somos seres comunitários. E esse lado ele se exacerba, ele se engrandece, ou ele aparece muito quando nós somos convertidos ao Senhor, quando nós nos transformamos ou somos transformados em igreja, ou quando nós recebemos a paternidade de Deus em Cristo Jesus. Então vejamos alguns motivos pelos quais a igreja é necessária. Aqui vai ser agora um bate-bola com o reverendo. Primeiro, Mateus 16:18, que nós já lemos, né? A igreja foi fundada por Deus. Por que ela é necessária, reverendo, a partir da fundação da igreja em Cristo Jesus? Porque através dele, através do seu sangue derramado na cruz, encontramos através da morte e da ressurreição a vida.
Aleluia. Glória a Deus. Entenderam? O pessoal do Instagram aqui, do Face, está ouvindo direitinho? Entendendo direitinho? Amém? Então, o próximo passo... Mateus 18 fala sobre a pedra edificada, né? Exatamente. Que é através de Pedro. Exatamente. Ela é importante porque ela foi fundada por Cristo, né? Mateus 16, 18. Agora eu vou te dar mais um texto para você discorrer para nós. Hebreus 10, 25. Você já pregou sobre ele, mas seria importante a gente revivê-lo aqui. Se você quiser a Adna ler, você... Você lê e complementa. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Na verdade, eu falei essa semana esse texto, né? Hebreus. E é costume de muitos deixar a congregação. Você começou dizendo na necessidade da igreja, dela existir, e muitos, durante algum tempo, surgiu-se uma concepção dizendo que não precisamos de ir à igreja somos nós, e onde nós estamos somos a igreja. Mas isso é uma mentira diabólica, porque senão Deus não permitiria a construção de Atos como seu livro principal para a formação da própria igreja em comunhão com os irmãos. E nem tampouco o apóstolo Paulo sair pelo planeta estabelecendo igrejas, porque a necessidade da igreja, como você mesmo disse, pastor, é por várias coisas, vários ensinamentos: conhecimento, palavra, prática, ensinamento, principalmente comunhão. Não é? E alguns deixam de ir. Acho que tudo bem, eu oro, eu leio a Bíblia, eu tenho a minha pequena devocional em casa e acho isso pura e simplesmente necessário para que aquilo seja importante. É importante. Sua vida diária cristã é importante. Amém. Porém, a igreja é papel também importante para que a pessoa ela se estabeleça junto com Deus, através daquilo que Deus faz na igreja em comunhão com os irmãos. Amém. Além dessa oportunidade de comunhão, pastor, há oportunidade de consolo na igreja a partir do texto de Romanos 1,12? Vamos ler Romanos 1,12? Completamente. Vamos ler Romanos 1,12. Sem dúvida nenhuma, vamos ver Romanos 1,12? Vamos, estou abrindo aqui. Eu estou brincando de batalha bíblica com a pastora Adna, ela fala muito melhor do que eu. Eu achei primeiro que você. Lembra da batalha bíblica? Eu adorava essa batalha bíblica. Ganhava ponto. Adorava. Eu quase ganhava todos. Eu perdia para o Ricardo. Ricardo era um craninha nessa história aí. Romanos 1,12 isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Então a igreja pode ser um lugar de consolação mútua. Total, sempre foi. Você se lembra que esse ano nós tivemos um culto, Ailton, em que a gente começou a fazer algumas quebras de paradigmas, em que a gente fez o culto da confissão de pecados. Sim, lembro. E algo que normalmente a igreja não faz, né? Sim. A igreja católica faz pelo padre, né? Confissão de pecados pelo padre. Mas a igreja, na verdade, ela deveria confessar. E quando há uma confissão de pecados, por exemplo, há uma libertação da vida da pessoa daquilo que ela está passando. Ela pede perdão, né? E aquilo faz com que ela seja consolada naquele momento, e aquele remorso ou aquela situação, o Espírito Santo de Deus trabalha na vida dela, ela se libera daquilo e ela fica livre. Exatamente é isso. Quando eu tenho fé para fazer certas atitudes, eu vou trazer consolo, vou trazer para a pessoa alívio, vou trazer paz. É por isso que a gente cumprimenta quando entra na igreja e diz a paz. Não é um cumprimento qualquer, eu quero que a pessoa tenha paz e que eu tenha paz também, e que se a gente tiver paz juntos, tudo muda. Amém. E aí a gente é curado, né? E você crê que também há edificação e exortação na igreja a partir de 1 Tessalonicenses 5,11?
Agora é a pastora Adna que vai ler? Sim. Gostaria que fosse a pastora Adna. A Tabita está dizendo que o culto da confissão foi abençoado. 1 Tessalonicenses 5:11. Já achei primeiro, pastora, ganhei de você. Achei junto. Então a senhora pode ler, privilégio. Não, a senhora tem a premissa, pode ler. Não, leia aí. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Olha que lindo isso, né, pastor? Porque eu ajudar você, acho que foi ontem que a gente estava conversando, e eu pedi a você, pastor Railton, se eu estiver errado, o senhor me corrige. Não sei se você se lembra, né? Por favor, me corrige, porque eu quero ser corrigido pelo irmão, por aquele que realmente, quem ama de verdade corrige. Quem ama de Deus, ela não vem para gerar críticas, ela vem para gerar conserto. Amém. E quando existe isso, existe uma construção. Né? É por isso que ele fala, edificai-vos uns aos outros. Vamos construir uns aos outros para que nós tenhamos o caráter de Cristo. Amém. Amém. A Débora escreveu um negócio muito bonito aí. Na igreja eu me consolo, na igreja eu me conforto. Obviamente que não são as paredes da igreja que fazem isso com ela, né? São os braços, abraços, os olhares e as palavras reconfortantes dos irmãos, como está escrito aí em 1 Tessalonicenses 5:11. E é possível, pastor, partilhar de alegrias e fardos a partir do texto de Gálatas 6:2? Quem que vai bater agora? Eu ou ela? Tá correndo aqui. Eu já achei. Então vai, você Mas primeiro. Gálatas 6:2 a gente tem que ter decorado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vou repetir, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É a história de nós temos a compaixão, né, Railton? Eu me compadecer pelas pessoas, eu me compadecer pela situação que a pessoa vive. Eu posso dizer hoje, com muito orgulho, né, se eu pudesse falar que existe já uma missão cumprida da minha parte com a Ponto, é ver você e outros realizando o trabalho de se compadecer pelas pessoas, de se preocupar. Deu uma travadinha. Voltou tudo, vamos lá. Então, vou voltar. Eu hoje posso dizer que se eu sair e ir para um outro desafio, eu vou me sentir feliz e com a missão cumprida de ver pessoas como você e outras pessoas na igreja se compadecendo pelas dificuldades e problemas que as pessoas têm. Né? De ver da preocupação de ter um alimento na mesa, de ter como aquela criança que a gente ouviu, de ter o seu Danone, que é tão difícil. A gente pode parecer isso uma bobagem, né? Mas eu falo por mim, porque eu, quando tive 8 anos de idade, meu pai acabou se separando da minha mãe e a gente acabou não tendo nada em casa. E foi meu pai na fé, meu pastor, que apareceu e trouxe alimento para nós. E ele trouxe bolacha. Eu lembro como eu comi aquela bolacha de forma tão gostosa, como valeu a pena. Talvez aquilo foi que me moveu até hoje a querer ser o que eu estou sendo. Amém. Então, é isso de se compadecer, né? Levar a carga um do outro, eu me compadecer da necessidade que o irmão tem. Amém, glória a Deus. Ou seja, a igreja é esse lugar, né, onde a gente se exorta, se alegra, se compadece, carrega o fardo um do outro, onde a gente tem comunhão, onde a gente consegue se consolar, né, onde a gente consegue praticar os mandamentos recíprocos. Efésios 4,14 fala que a igreja é necessária para nosso ensino e edificação, porque ela oferece a oportunidade de aprendermos e praticarmos a sã doutrina. Queria que você falasse um pouco sobre esse texto também. Vamos lá, já achei, acho que a pastora ainda não achou, estou mais rápido que ela. Eu tô aqui faz tempo. Você leu antes, né? Vamos. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina,
pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Hoje mais do que nunca, devido a essa cultura que nós vivemos, é uma cultura que, medida pela sua ansiedade, e a ansiedade ela gera essa questão de tudo ser para o ato, tudo ser para agora, e a gente acaba ficando muito inconstante na nossa vida. O imediatismo. Totalmente inconstante. O imediatismo. E isso acaba fazendo com que as pessoas se percam em seus desejos, suas vontades, em seus preceitos, e esquecem de entender verdadeiramente a palavra de Deus e ficar firme na palavra de Deus e conhecer ela de verdade para que ela realmente possa libertar e fazer dela uma pessoa firme, constante, né? Mesmo quando vem o vento, mesmo quando vem a dificuldade, ela passe por isso. Um pouco mais à frente, o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, ele fala sobre a armadura de Deus, mas tem um versículo lá que é poderosíssimo, né? Ele fala, mesmo havendo feito tudo, né? Que é aquela situação que você batalhou, orou, jejuou, se consagrou e leu a palavra e ainda parece que o mundo está caindo na sua cabeça. Ele termina esse versículo dizendo assim, fique firme. Amém. Fique firme, ou num bom inglês, stay firm. A igreja oferece também a oportunidade da adoração comunitária. O culto em grupo, com cânticos e louvores ao Senhor, ele tanto serve para honrar e adorar ao Senhor, como contribui para o nosso crescimento espiritual. Eu queria que você comentasse Colossenses 3,16. Acho que ela já achou aqui. Não, tá bom. Colossenses 3,16? Posso ler ou você quer ler, pastor? Quer ler? Pode, não, por favor. Nem procurei. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa, né? Eu acho que quando nós aprendemos juntos a adorar a Deus, talvez falte um pouquinho isso hoje nos nossos dias, é que quando nós começamos a adorar a Deus, a diferença faz com que esse corpo se movimente, que a graça do Senhor se ache em nós e ela aconteça. E como é maravilhoso a gente cantar junto, né? Como é maravilhoso nós estarmos ali com os nossos adoradores, por exemplo, tocando, todos os nossos meninos, meninas, eu falo meninos porque eu e você, né, Rai, a gente já tá ali naquela dobra ali, né? Tô cabeludo ainda, nós estamos cabeludo ainda, tem uns caras careca aí, pô. Ainda já até coloquei a Adna como menina aí, né, por causa do louvor, a Patrícia aqui, a minha Patrícia e tal. Então a gente olha... As novinhas. Como é isso, as novinhas, não vou nem cantar a música dela, só as novinhas, entendeu? mas ela é a adoração comunitária, a própria palavra diz, né? Adorar de forma comunitária, em comunhão. Não tem preço. Não. Porque tenho plena convicção, né? Quando a gente aprende que o louvor é a arma de vitória, ele quer dizer o seguinte, que juntos, quando nós louvamos e adoramos a Deus, Deus ouve a nossa oração, Deus ouve a nossa adoração. É verdade. E é curioso, né? Porque talvez você não tenha pensado nisso, né? Mas música não é louvor. Você pode adorar, louvar ao Senhor no silêncio do seu coração. A música, quando você canta, às vezes você pode até ser desafinado como eu. Mas se o seu coração estiver no Senhor, ou como o Paulinho, mas se o seu coração estiver no Senhor, o louvor vai chegar como aroma suave até as narinas do Senhor. Então, às vezes, as pessoas... Uma vez eu estava com um pastor dos Vencedores por Cristo. E vencedores é vencedores, né? Os caras são muito bons, né? Músicas que marcaram a vida de todo mundo. E aí só que não estava fluindo, porque eles iam para o culto adorar e faziam tecnicamente, faziam mecanicamente. Daí o pastor percebeu que não estava, a adoração não estava acontecendo.
chamou-os e falou com eles: olha, a partir da semana que vem vocês estão no banco, vai ter uma pessoa aqui que vai apenas tocar violão e o louvor a Deus será este. E aí eles se encheram assim o peito: mas pastor, nós somos os vencedores por Cristo. E aí o pastor falou para ele: mas nesse momento vocês são os perdedores, porque a adoração de vocês é mecânica e não está agradando a Deus. E aí eles foram levados a uma reflexão e chegaram à conclusão que de fato o pastor estava correto e que eles precisavam daquele corretivo. Porque às vezes a gente acha que é só a técnica. Óbvio que a técnica é bonita, é tremendo, é maravilhoso, não estou depreciando de forma alguma, mas louvor é louvor. E a Elaine até uma vez falou sobre isso, né? Que antes ela ficava meio pilhada com essa questão de afinação, de não sei o quê, mas aí um dia Deus falou para ela: minha filha, música é música, louvor é louvor. Caiu. Né? Caiu? Não? Não, pensei que tinha. A Elaine falou isso. A Elaine é nossa cantora profissional. Falou: olha, Deus falou, música é música, louvor e adoração é outra coisa bem distinta. Então, às vezes você fala: eu não sei cantar. Adore ao Senhor. E aí você vai perceber que a adoração comunitária, louvar, tanto serve para honrar ao Senhor, como contribui para o nosso crescimento espiritual. E por fim, pastor, a igreja nos dá a oportunidade de trabalharmos juntos para o Senhor. É o que temos feito. Como igreja podemos exercitar os nossos dons espirituais que Deus nos concedeu. Cada um recebeu um dom distinto, um ensina, um ora, um prega, enfim, cada um tem um dom ou mais que Deus deu. E além de pregarmos o evangelho, temos que cumprir a ordem de Cristo que está lá em Mateus 28, 19 e 20, que é a base do nosso discipulado. Portanto, vão por todo mundo, anunciem o evangelho a toda criatura, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, que vos tenho ordenado. Deus também ordena em Mateus 5,16, que é um que eu queria que o pastor comentasse. Mateus 5,16, Jesus dá essa ordenança, né, para que façamos as boas obras. Então eu queria que a Adna lesse e o pastor comentasse para nós. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Por favor, pastor. Que coisa sensacional, né? Como Deus, em sua infinita sabedoria divina, mesmo nós não merecendo da sua graça, Ele permite que a sua luz resplandeça através de nós, através daquilo que Ele mesmo escreveu para nós. Se assim desejarmos viver, a gente pode praticar e fazer com que a glória do Senhor brilhe através da nossa vida. Isso é uma coisa maluca. Eu não consigo compreender tão grande amor e graça, porque a gente pode transmitir a glória do Senhor, a gente pode resplandecer isso através do Senhor, para que o Senhor seja glorificado, e Ele nos capacita o Espírito Santo de Deus. Por isso que a igreja é tão importante. A igreja é uma coisa assim sensacional. Eu sou fã da igreja. Sou fã. Mas tem muita coisa boa que acontece na igreja, né, pastor? Não tem preço, cara. Não tem preço de muitas coisas que acontecem. Não tem preço de a gente ver alguém se batizando. Não tem preço de alguém chegar e falar: puxa, pastor, como foi bom aquela palavra. Ela mudou um pedaço da minha vida. Porque a palavra que a gente ouve todas as vezes que nós vamos na igreja, ela vai mudar um pedacinho da sua vida. Ela vai mudando, ela vai transformando, ela vai fazendo com que você... Isso é interessante, né? As pessoas acham que ela vai para a igreja e tudo muda. Realmente, Jesus Cristo muda o meu viver. Nós passamos de ser velha criatura para nova criatura. Só que aí o apóstolo Paulo fala que nós vamos ser transformados. E aí a gente vai ser transformados por inteiro. Ele usa um termo... processo. Nesse texto que ele fala que nós seremos transformados de glória em glória. Olha que coisa incrível. E Deus me deu uma revelação uma vez nessa palavra, pastor, porque o de glória em glória tem um em no meio. É uma conexão. E por que o em?
Porque o de glória em glória em... Já já a gente volta, porque deu 1 hora aqui do Instagram. Já voltamos. Esperar o pessoal conectar aqui. Estão gostando da aula, queridos? A Juliana colocou aqui que os testemunhos também são importantes porque edificam a nossa fé. É muito verdadeiro isso, né? Os testemunhos, eles são o relato daquilo que Deus tem feito na vida da comunidade, tem feito individualmente, enfim. Louvado seja Deus. O pessoal está voltando aqui do Instagram, a gente já está indo para o nosso finalzinho. E realmente a aula é muito boa, a gente passa tão rápido, né, que a gente fica feliz de Deus falar com a gente, de Deus nos edificar. Opa. Oi, voltei, desculpa, pastor. Não, é que cai 1 hora, né? Deu 1 hora que tá tão gostoso que passou rápido. E até, falando... até antes de você voltar, pastor, eu tô só ler o que a Juliana colocou aqui. Os testemunhos também são importantes porque edificam a nossa fé. Eu falei a verdade, né? Porque o testemunho é aquilo que Deus tem feito nas vidas individualmente de cada irmão, né? Isso é muito bom. E falar em testemunho, eu tô assim extremamente orgulhoso com o nosso grupo discipulado, né? Porque a Juliana, por exemplo, é um dos testemunhos, a Rose, a Rosana, a Mônica, o Eduardo, o que eles têm escrito me surpreende absurdamente, né? O que Deus tem mostrando, é incrível isso, cara. Você vê que é só você tirar a tampa. Tira a tampa. Tira a tampa. Verdade. Tira a tampa, cara. E nós estávamos falando, eu e o pastor Paulo, exatamente sobre isso, né? O quanto o texto sagrado fala conosco. É isso que ele está falando de tirar a tampa. Porque se você tem uma disciplina, um padrão, você começa a tirar as conclusões que muitas vezes você precisou que alguém tirasse para você, que alguém lesse para você, que alguém interpretasse para você. E às vezes não era aquilo que Deus queria falar com você, porque Deus falou outra coisa com a outra pessoa. Mas quando você mesmo destrincha o texto, fica claro, porque no mesma devocional, um falou uma coisa, outro falou outra. Por que é diferente? Porque Deus falou A para o Eduardo, B para a Mônica, X para a Tânia, Y para a Juliana, Z para a Rose. Ele foi falando no mesmo texto. Olha, isso é riquíssimo, isso é maravilhoso e tem deixado a gente muito feliz mesmo, e será uma honra para nós fazermos o que nós desejamos, que só nós sabemos. Vamos lá. Então, indo para a parte final da nossa aula, tem uma pergunta, né? Às vezes a gente vai evangelizar na rua, e que nem a gente já foi para vários lugares, outras cidades, e aí tem uma pergunta que é comum, peculiar, né? Qual igreja, ou que tipo de igreja eu devo frequentar? Nós podemos aqui elogiar a nossa comunidade, né? Trazer para nós todo esse holofote. Não é esse o plano. O plano é que nós tenhamos o discernimento necessário para enxergar o que é bom e o que não é bom, para reter o que é bom. Então, não basta apenas nós reconhecermos a necessidade da igreja. É necessário sabermos como estar ou escolher uma igreja adequada. Talvez você seja desafiado desta forma quando você evangelizar alguém, discipular alguém, aquela pessoa mudar de estado, mudar de cidade. Qual a orientação que você, como discipulador, vai dar para ela? A seguir nós vamos tratar um pouco disso, e você, obviamente, se você concordar, você vai pôr um joinha que você concorda que a ponto está sendo dessa forma. Se você não concordar, você vai nos procurar para a gente melhorar.
Mas nós vamos falar aqui de cerca de 5 ou 6 características de uma igreja que vale a pena. De uma igreja que vale a pena. Que seja adequada para que a pessoa tenha um crescimento espiritual, um crescimento consistente, um crescimento na graça do Senhor Jesus Cristo. Nem todo grupo que alega ser cristão, bíblico ou evangélico, na verdade o é. Infelizmente. Tem muito grupo aí que fala que é, mas não é. Tem muito pregador que fala que prega a palavra, mas não prega. Tem muita gente que está ensinando coisas erradas. Só para vocês terem uma ideia, a gente faz trabalho com pessoas em situação de rua, com presídios. 90 e tantos % dessas pessoas passaram por algum tipo de igreja. Estão lá feridas, machucadas, sem querer saber do evangelho. Porque foram ensinadas erradamente, porque tiveram a sua fé distorcida, não foram discipuladas, não receberam o genuíno leite que nós já falamos aqui, o genuíno alimento. E o que aconteceu com elas? Elas se perderam no caminho. Ou seja, elas não chegaram ao pleno conhecimento da verdade. A igreja ajuda muito a cada um de nós a obter esse pleno conhecimento. Então existem alguns critérios, é importante nós termos isso em mente como discipuladores, que podem ajudar as pessoas a escolher uma congregação que deve frequentar. Então esses critérios nós vamos falar um por um. O pastor Paulo vai comentar e você vai falar, poxa, a ponto está dentro desse perfil. Amém? Então vamos lá. O primeiro, tem que ser uma igreja que exalte a pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus e o único caminho para a salvação. Pastor Paulo, a igreja ponto tem agido assim, tem vivido assim, tem se portado desta forma, anunciando que Jesus Cristo é o único Filho de Deus e o único caminho para a salvação? Ela tem se portado, sim, e é uma busca constante que a gente tem tentado buscar. Ficou meio um pleonasmo vicioso aqui, mas é uma busca constante para que a gente não perca isso. Exatamente. Isso é um dos problemas sérios, né? A igreja ela precisa ser cristocêntrica, né? A gente sempre buscar Cristo. E a gente tem tentado fazer isso, né? Acima de tudo e de todas as coisas, ele ser o centro da vontade da nossa vida. Isso é tão importante, pessoal, porque hoje tem muitos grupos e eu detesto criticar outros grupos e outros pastores. Vocês não vão me ver falando. Vocês não vão nos ver fazendo isso. Não gosto. Porque não é da nossa índole, não é da nossa estirpe. Olha que palavra. Mas há muitos grupos que são baseados na figura do seu líder. Então a igreja deixa de ser cristocêntrica, o que é isso? É Cristo no centro, e passa a ter a figura do líder. E aí essa igreja ela se torna personalista, ou seja, tudo é focado na pessoa do seu líder. Isso é muito ruim, pastor. Um adendo, só para agradecer aí que o Henriquinho, um pastor abençoado, está aí, hoje da Batista. Mas falando sobre isso, meu amado pastor, já agradecendo a Deus antes que termine a próxima etapa, você e a Adna por esse tempo maravilhoso que nós estamos passando aqui. Estou aprendendo muito com vocês. A igreja brasileira é uma igreja personal. Ela tem uma necessidade, uma carência de ter alguém como sua base. Por isso que a gente tem essa dificuldade das pessoas se apegarem tanto a uma pessoa, né? Por isso que eu sempre digo, às vezes as pessoas ficam um pouco bravas comigo, né? Eu falo sempre, invariavelmente, isso na igreja, na ponto: não olhem para mim,
olhem para Jesus. Amém. Eu posso errar, posso daqui a um mês chegar e fazer uma bobagem na minha vida. Espero, meu Deus, que vocês me amem, me perdoem e cuidem de mim. Mas não é por mim. A nossa própria igreja passou uma situação difícil há 10 anos atrás, 5 anos atrás, quando o antigo pastor faleceu. E aí iriam fechar a igreja porque o pastor faleceu. Não é justo, né? Não é justo. Isso é a igreja de Cristo. Verdade. Não é a igreja do pastor X, não é a igreja do... eu vou na igreja do pastor Paulo, eu vou na igreja do pastor Railton, não. Eu vou à igreja de Cristo. Isso. E nós prestamos culto a Cristo. A gente não assiste um culto, a gente presta um culto. Segundo aspecto, pastor, é uma igreja que aceite apenas a Bíblia como regra de fé e prática. A igreja ponto. É essa a igreja? O PP falou que é. PP? Não preciso nem responder. O PP já respondeu. E aí, meu PP? Manda um beijo aí pra galera. Ela ama vocês. Amo você. Então a nossa igreja, a gente briga muito com isso, e por isso tem sido uma delícia ver vocês do grupo do discipulado, porque vocês estão começando a ter esse apego com a palavra, a destrinchar o texto. Nós vamos mandar essa semana para vocês, já mando hoje, os textos para as devocionais no Velho Testamento. Alguns textos em alguns livros e em Salmos. Vocês vão ver que maravilhoso, porque dessa vez não vai ser um texto inteiro, assim, do verso tal a tal, é um verso só. Só que você vai ter que ler o capítulo inteiro para entender o contexto. E aí você vai ficar maravilhado quando você pegar aquele texto e falar, nossa, por que fala isso? Aí você vai ficar maravilhado. Diga, pastor. Chamou? Não. Apesar que tem aí o pastor Bruno lá de Sorocaba. Olha, hoje o nosso grupo tá animado, né, cara? Bruno Lemes. Os especiais aí. Joia. Bruno Lemes. Seja lá de bem-vindo. Sorocaba. Seja bem-vindo. Pastor Fábio, tá o Raimo aqui conosco também. Obrigado, querido Raimo. Ó, que legal. Outra coisa, pastor, a igreja tem que ser aquela que destaca a necessidade da pregação do evangelho ao mundo e de uma decisão pessoal para se tornar ou para tornar-se cristão. A Ponto tem praticado isso, tem vivido dessa forma? Ou seja, a Ponto tem sido uma igreja que ela dá um enfoque na necessidade da pregação do evangelho ao mundo inteiro e que as pessoas decidam individualmente por seguir a Cristo. Essa a praxis da igreja Ponto? É uma prática que tem acontecido muito, né? E que ela é o nosso sonho se cumprindo, ela se tornando uma igreja missionária. Aleluia. Orem por isso. E vocês são o primeiro time. É isso aí. Os discipuladores são o primeiro time dessa igreja missionária, né? É Ponto Missões que está executando o discipulado. Outro aspecto, o penúltimo, uma igreja que tenha... Esse aqui é muito legal. Antes de você falar, eu queria que todo mundo, se concordar, dá um glória a Deus. Tem que ser uma igreja que tenha um ambiente de amor e comunhão cristã. Dá um glória a Deus, escreve um glória a Deus aí. Glória a Se Deus. você concorda, fala isso. A nossa comunidade é essa igreja que tem um ambiente de amor e comunhão cristã. Pastor Railton, eu vou dizer algo para você. Uma vez Deus falou muito comigo através de uma palavra que eu preparei para a igreja. A gente falou aqui que ela precisa ser cristocêntrica. Sim. Cristo no centro. E aí, se Cristo está no centro e a gente aprende que Deus é amor, o amor precisa estar no centro da igreja. A verdadeira igreja é aquela que tem amor. Ela pode, como eu sempre falo também, as pessoas não entendem isso. A gente não precisa ter os melhores pregadores, nós não precisamos ter os melhores músicos, nós não precisamos ter o melhor prédio, nós não precisamos estar no melhor lugar, mas se a gente tiver amor... Vale tudo, como diz Paulo. Vale tudo. Vale tudo.
Tô feliz aqui, todo mundo dando um glória a Deus, aleluia. Aqui também no Instagram, louvado seja Deus. Porque a Vera não ama muito a gente porque ela é santista e a gente é corintiano. glória a Deus, mas ela escreveu aí, ó, glória a Deus, assim é a nossa comunidade. Ah, lá, tá vendo? E por fim, é uma igreja cujos membros, nós, procuram viver uma vida de piedade, de obediência a Deus e de bom testemunho no mundo. Essa é a cara da ponto, pastor? É a cara da ponto, né? Nós ouvimos um testemunho do Railton ontem, tão edificante para nós. A gente tem orado por um motivo específico e foi legal de ouvir de uma pessoa que se chegou à igreja pelo testemunho que nós estamos dando, pelo que fazemos, né? Por essa questão de a gente se dedicar a amar as pessoas, de levar o evangelho genuíno e cuidar delas. E essa pessoa falou, olha, para mim isso é o mais importante, e se depender da minha vida, eu quero estar nesse projeto para toda a vida. Então isso que é o mais importante, a gente conseguir mostrar para as pessoas que Jesus é verdadeiro, que Deus é. Deus é. Deus é. E como você recebeu a filiação e a paternidade de Deus, você também é filho de Deus. É isso mesmo. Legal, então você tem o perfil de uma igreja que, se eventualmente você discipular alguém ou você evangelizar alguém e essa pessoa se entregar para Jesus, ela for salva e ela não puder estar na nossa comunidade, você vai falar para a pessoa, olha, a comunidade que você precisa estar tem que ter pelo menos esse perfil aqui, porque se você for para uma comunidade com esse perfil, você será totalmente abençoado, acolhido, você terá o crescimento adequado e você será uma bênção nos seus propósitos e será uma bênção no reino de Deus. Amém? Nossa aula está chegando ao final. Tem aqui... Só um pequeno testemunho, pastor. Eu lembro alguns, a Tabita aí vai lembrar, como aconteceu com a gente agora recentemente, tinha um casal da nossa igreja, lá no Imirim, que resolveu tocar a vida em outra cidade, né? E eles vieram falar comigo, todos preocupados, como é que seria essa mudança, como é que seria esse momento, como é que eles iam para uma cidade que só tinha um tio, né? Na verdade um tio, uma família de um tio, e o restante eles não conheciam. Para eles e falei o seguinte, eu posso dar o meu maior conselho para a vida de vocês? Aí eles falaram, pode, pastor. A primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês chegarem nessa cidade não é procurar uma boa casa, não é procurar uma boa escola para sua filha, não é saber qual é o melhor lugar para comer, não é saber qual é o melhor lugar para trabalhar. O melhor lugar que você precisa saber é você encontrar uma igreja onde você vai poder adorar a Deus, amar as pessoas e ser amado. E foi dito e feito. A primeira coisa que eles fizeram quando eles foram para lá foi procurar uma igreja. E todo o restante se encaixou na vida deles. O bairro, a casa, o trabalho. E eles estão até hoje lá e eles sempre falam isso para mim. O mais importante foi o conselho de quando a gente mudar, procurar um lugar onde a gente pode adorar a Deus. Foi o mesmo conselho que eu dei ao Jefferson e à Alessandra quando eles foram para Portugal. Vocês vão para lá? Eu sei que vocês têm a sua mãe, que é pastora e tal, e eles falaram assim, não, a gente está indo para uma outra cidade. Bom, eu não preciso nem dizer para vocês que a primeira coisa que vocês precisam saber quando chegar nessa cidade é encontrar uma igreja para vocês. Foi o que eles fizeram. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então é isso, queridos. Só queria... Tem uma tarefa para vocês, mais uma, né, que é memorizar o texto de Hebreus capítulo 10, verso 25. Memoriza esse texto que vai ser uma bênção para vocês. E memoriza também Mateus 5,16. Diante dos homens resplandeça a vossa luz, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai Celeste. Tudo quanto a gente fizer, tudo quanto a gente falar, conforme a gente andar, com quem a gente estiver, tudo tem que glorificar o nosso Pai Celeste.
E Paulo, quando ele está escrevendo aquela carta incrível aos Romanos, lá no capítulo 11, verso 33, ele fala assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória, hoje e eternamente. Amém. Então, eu queria frisar essa parte aqui do último item. Uma igreja cujos membros procuram viver uma vida de piedade, obediência, amor a Deus, e isso, amor a Deus e ao próximo, e isso redunda, isso termina, culmina com um bom testemunho no mundo. Nós, como servos de Deus, nós como filhos de Deus, nós como pastores, pastor é só um título que não significa nada, nós somos servos de Deus, tanto quanto vocês. E nós temos a mesma obrigação de vocês, de viver uma vida de piedade, uma vida de obediência, uma vida de amor ao próximo, de amor a Deus, que vai redundar num bom testemunho ao mundo. Então aí na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, às vezes tem uma pessoa lá que ela é um demônio para você. Mas se você se colocar na brecha diante de Deus, Deus vai te usar para transformar a vida daquela pessoa. Porque diante dos homens vai resplandecer a luz de Jesus que habita em você. Que o nosso testemunho seja esse. Longe de nós está aqui fazer uma ode, né, uma exaltação para a igreja, ponto. Não, toda igreja tem dificuldades e problemas, porque onde há o homem, onde o homem estiver, vai haver dificuldades e problemas. Mas nós temos tentado, como povo de Deus, viver os mandamentos de Deus. Viver como Deus manda e como Deus quer. Que Deus nos ajude, que Deus seja conosco, que Deus nos corrija, que Deus nos confronte, que Deus nos mostre os nossos erros e as nossas mazelas. É constante, é todo dia, para que a gente de fato faça com que essa luz brilhe. Não a nossa luz, né? A minha luz é apagada, a luz do pastor Paulo é apagada, né? Nós não somos nada, não somos absolutamente nada. Mas há a luz de Cristo, e essa brilha. E essa brilha, para que o nome dele seja glorificado, para que Deus seja glorificado. Amém? Algum pedido de oração, alguma colocação, alguma pergunta? Aproveita que hoje o Paulinho está aqui com a corda toda, está respondendo tudo. Faz aquela pergunta mais capciosa que você tiver aí que ele vai responder. Aqui o pessoal... Ontem nós passamos por isso um pouquinho, né, Rai? Foi. Ontem foi apertado. Mas nós estamos lendo aí uns caras meio fora da curva, né? Débora, família Benes, alguém tem alguma pergunta? Aqui o pessoal do Instagram, ou do Face. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Próxima aula. Eu não vejo o Rodrigo perguntar nada, cara. Impressionante. Ele tá ainda aí? Eu acho que tá, né? Tem que ver se ele ainda tá aí. Cadê esse indivíduo? Tem que ver se ele tá aí, né? Eu não sei como é que vê, né? Ah, tá aqui, ó. Ó, tem a Jaque. Cadê? Ah lá, mandou um opa aí. Opa! Ô Adina, por favor. Semana que vem, o pastor não sabe ainda, vai saber agora. Nossa lição é oração. Glória a Deus. E essa lição, na verdade, é a importância da oração. Vem cá, por favor, orar por nós. Eu sou oradora oficial? Encosta aí. Ela pediu para o Paulinho orar, então vamos pedir para o Paulinho orar. Semana que vem, pastor. Vem cá, bebê.
Vem cá, vem cá. Tá aqui. Semana que vem, ela que vai ministrar, porque é a vida dela. Tá abençoado, pastor? Cheio, travou. Semana que vem ela vai. Todo mundo de joelho, vou Semana botar. que vem ela vai botar a galera. Quero todo mundo de joelho, hein? Eu vou sair rodando que nem helicóptero. Eu quero que todo mundo mande as fotos dos joelhos. Quero ver se estão branquinhos ou se estão marcadinhos. Vamos agradecer ao Pai Celeste com o pastor Paulo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças Pai, nós te agradecemos por esse dia tão especial que estamos juntos aqui. Amém. Aleluia. Mais uma vez. Aleluia. Peço que o Senhor nos dê a condição de praticarmos o que aprendemos hoje. Amém, Senhor. Como é bom aprender, Senhor, nesse lugar tão especial que o Senhor nos deu a oportunidade de participarmos como igreja para sermos igreja. Amém. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor faça a diferença. Amém. Cada dia, em cada uma dessas vidas que estão aqui. Em nome de Jesus. Que Jesus abençoe a todos esses que estão aí, Senhor, e perderam seus entes queridos. Oh, Deus, tem Senhor, eu estou com o coração triste, Pai, porque 5.000 pessoas já morreram. Tem misericórdia, Deus. E muitas vezes a gente trata esse assunto, Senhor, como uma situação tão corriqueira. Eu sei que muitos outros têm morrido e também peço a Ti, Senhor, sobre os outros. Tem As misericórdia. outras pessoas que te daram de graça, Sim, sim. de consolo. Pai, em nome de Jesus, por favor, guarda essas casas e essas famílias. Amém, Deus. Senhor, abençoe, Pai, cada uma das nossas pessoas tão queridas que fazem parte da Ponto. Amém, Senhor. Aquelas que não fazem e fazem parte de outras comunidades. Sim, Senhor. Que o Senhor possa trazer um tempo de sabedoria para que todas elas vivam em comunhão, que possa ter Cristo como centro. Amém. E que vivam o amor de Deus. Amém. Paizinho, em nome de Jesus, eu peço a Ti, a todos, a Tua bênção especial. Lhe agradeço pelo Railton, pela Adna, pela sua casa, por esse tempo despendido, Senhor, de poder nos ensinar. Muito obrigado por ter aprendido mais um pouco hoje com eles e de estarmos juntos nessa santa jornada. Amém. Obrigado por cada um que está aqui, Senhor. Amém. E aí eu agradeço pela vida do Rodrigo, da Débora, da Amém. Bianca. Eu agradeço a vida, Senhor, também do seu Nelson, da Tabita, da Vera, Eduardo, Mônica, da Rosa, Jaque, Oh, aleluia. do Elaine, Bruno, Vivi, Elaine, Oh, Jesus. Vivi. Rose, Rosana, Por essas pessoas, Senhor, que o Senhor todas Amém. ama, Deus. Todas elas, Pai, abençoe Todas poderosamente agora em nome de Jesus e que nós possamos juntos, Senhor, Amém. viver a eternidade. Amém. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. E amém. Queridos, Amém. um beijão para vocês, obrigado pela paciência e vamos colher esses testemunhos que impactam o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Nós é que agradecemos aí, tá bom? Ô, Atinão, cadê meu bolo? Pessoal do discipulado, tem gente que não está participando do discipulado. Ela prometeu que vai. O bolo é gostoso, viu, gente? É um bolo de chocolate com recheio ali no meio. E aí nós colocamos uma canela em cima hoje, ficou ó, bam. Mas ela prometeu para a galera que vai fazer o bolo assim que voltarmos a nos encontrar, vai ter bolo. É isso aí. O Rodrigo perguntou isso. Rodrigo, eu vou dizer para você, tá mais perto do que você imagina a nossa volta. Em nome de Jesus. Eu creio. Amém. Tomara. Amém, queridos. Tenham uma boa noite em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Deus Deus abençoe. abençoe.